Bonnie acaba de se tornar a potencial usuária de Akuma no Mi mais poderosa da série, sendo capaz de emular os poderes do Deus do Sol Nika. Também descobrimos o real motivo que fez Dragon abandonar o Luffy e que pode indicar uma tragédia envolvendo alguém da sua família. E ainda descobrimos o motivo de Kuma ter ido visitar o Luffy na Vila Fuchsia e o quanto ele verdadeiramente sabia sobre a identidade daquela fruta já naquela época. Vamos falar sobre tudo isso nessa análise completaça do capítulo 1101 do mangá de One Piece. Como sempre, você pode chegar dando aquela patada akumada no botão do like e lembra de conferir a sua inscrição aqui embaixo e ativar o sininho para continuar navegando pelo universo de One Piece aqui no canal. Começamos o capítulo 3 anos atrás, quando Luffy tinha 16 anos de idade e praticava o seu Gomu Gomu no Ono numa pedra no meio da floresta. Luffy diz que pretende guardar esse golpe para alguém super poderoso, para caso um dia alguém tentasse tomar os seus futuros companheiros dele. E isso faz uma alusão clara ao fato da Nami tendo sido tomada do Luffy pelas mãos do Arlong, que não era, o mais poderoso, mas ainda assim, alguém muito poderoso para alguém do nível do Luffy, pelo menos dessa época. Então tivemos aqui um foreshadowing do passado, um backshadowing. Eu acho que não existe essa palavra, já que se trata de algo que já aconteceu. Outra coisa a se notar também é o design do Luffy adotado pelo Oda nesse capítulo, que se aproxima muito mais do traço atual do autor do que do traço inicial. Eu vi algumas pessoas dizendo que sentiram falta do traço antigo nesse flashback, quando o Luffy parecia, menos musculoso e até mais borrachudo. E eu vou ter que concordar, esse desenho, ele ficou muito parecido com o Luffy bombado atual, só que com um cabeção maior para fingir que ele é um pouco mais novo, Então por isso que acabou causando esse certo estranhamento, um certo estranhamento na gente. Vemos então que o Dendemushi do Kuma toca e o Kuma desaparece com o seu poder, mas não antes do Luffy ter sentido uma presença estranha naquele lugar. Então será que o Luffy estaria usando uma fagulha do seu haki da observação para sentir a presença do Kuma? Pode até ser, mas também pode ser que não. Isso porque o próprio Rayleigh explica pra gente que o haki não é algo diferente dos instintos naturais dos seres humanos, só que, de maneira amplificada e masterizada e controlada. Então, o Luffy ele pode ter tido só uma sensação estranha como qualquer outra e nada mais. E finalmente descobrimos então o motivo de Kuma ter ido visitar o Luffy nessa época. Temos um flashback dentro do flashback, onde é dito que os revolucionários já haviam visitado a Ilha Dawn, e o Kuma diz para o Dragon que ele parecia familiarizado com aquela ilha e que ele viu um garoto numa vila remota. Nisso, o Dragon sugere que aquele garoto era, na verdade, o seu filho. Então a grande dúvida se o Kuma sabia que o Luffy sempre foi o Deus do Sol Nika, meio que foi respondida aqui de forma implícita. Se liga só. Por essa fala do Kuma, ele já tinha visto o Luffy numa outra viagem que os revolucionários fizeram até a ilha, mas a gente não sabe se já nesse primeiro contato que o Kuma teve com o Luffy, o Kuma ele teve a chance de ver o Luffy usando os seus poderes ou não. A gente só vê o Kuma testemunhando de fato os poderes do Luffy depois da revelação de que ele era filho do Dragon. Ou seja, a gente realmente não sabe se o Kuma decidiu espiar o Luffy nesse capítulo só por ele ser o filho do Dragon ou porque talvez ele também tivesse visto o Luffy usando seus poderes da primeira vez em que ele viu o garoto por acaso. E eu digo pra vocês que pode sim ser que o Kuma tivesse visto o Luffy usando seus poderes antes por acaso, porque a forma como o Kuma menciona um tal garoto de uma vila pro Dragon parece muito específico. Mesmo que a Vila Fuchsia seja uma vila pacata, por que o Kuma iria introduzir o assunto daquele garoto aleatório pro Dragon, Ou talvez não fosse tão aleatório assim ele trazer aquele garoto para conversa. Então pode ser que o motivo para isso seja o Kuma ter visto que aquele garoto de borracha parecia muito com a figura de Nika que ele idolatrava. Só que o Kuma, ao introduzir esse assunto, acabou descobrindo também, que o garoto também era filho do Dragon. E esse é um detalhe importante porque a gente não sabe a totalidade das informações sobre Nika que circularam, que foram passadas através dos séculos. Mas no final desse capítulo, a gente descobre que o Kuma sabia de uma coisa específica sobre Nika, que era a lenda de que Nika possuía um corpo elástico e por isso ele era capaz de fazer qualquer coisa que a sua imaginação permitia.
Então, independente de quando exatamente o Kuma descobriu sobre os poderes do Luffy, o fato é que ele sabia que aquele era o filho do seu líder e a provável personificação do deus do sol Nika, porque ele viu o garoto usando os mesmos poderes retratados na lenda de Nika. Então foi por isso, galera, que o Kuma protegeu o bando dos Chapéus de Palha e por isso ele pediu para o Vegapunk programar um último comando para que ele protegesse o Thousand Sunny até que o primeiro Chapéu de Palha retornasse pós-time skip. A princípio, a gente pensava que o Kuma teria feito esse sacrifício só pela relação de serventia e admiração que ele tinha pelo Dragon, e até pela forma, como ele enxergou o laço dos Chapéus de Palha lá no arco de Thriller Bark, mas na verdade se tratava de algo que nem a gente fazia ideia na época, seja sobre Nika ou qualquer coisa do tipo, e agora todo esse contexto ganha toda uma importância muito maior para a história. Por um lado, o Dragon fez a ponte para que o Kuma conhecesse o Vegapunk e conseguisse salvar a sua filha, e por isso o Kuma decidiu retribuir salvando a vida do filho do Dragon também. Agora, a forma com a qual o Dragon diz sobre o Luffy para o Kuma é que fez toda a diferença. Dragon diz que um filho é o ponto fraco dos seus pais. Então, finalmente entendemos por que o Dragon decidiu ficar longe do Luffy, que seria por causa da sua missão de vida. A gente já vem, discutindo sobre isso, tem alguns capítulos que o Dragon é uma pessoa muito centrada no próprio objetivo e tenta ao máximo não se envolver emocionalmente com as coisas que acontecem ao seu redor. A gente viu, como ele cagou e andou completamente pro fato do Ivankov e do Inazuma terem sido presos, ou a forma como ele não tentou, por exemplo, se infiltrar em Marijoa para tentar resgatar a Jinny, quando até o Fisher Tiger, sozinho, conseguiu libertar uma série de escravos lá da Terra Sagrada. Claro que, galera, o Dragon ele não chega a ser um extremo como o Erwin da vida, lá de Shingeki no Kyojin, que era extremamente racional e descartava quantos soldados fossem necessários. Mas o Dragon ainda carrega pelo menos um pouco dessa vibe que, como eu já mencionei uma vez aqui pra vocês, lembra muito o próprio Akainu nesse sentido. Os dois são muito fiéis aos seus objetivos, possuem a exata mesma idade e parecem ter se conhecido na época de marinheiros, já que o Akainu sempre menciona o Luffy como o filho do Dragon, ou seja, o referencial para o Akainu quando ele olha para o Luffy sempre é o seu pai. Então criando dessa forma um paralelo interessante entre eles, Só que cada um possuindo uma justiça diferente e por isso cada um decidiu seguir para o seu lado. E a forma como o Dragon fala sobre os filhos serem o ponto fraco dos pais faz a gente levantar, uma série de questionamentos sobre o próprio Dragon. Por enquanto a gente ainda não sabe muito sobre o seu passado, mas isso faz a gente se perguntar se esse é só um pensamento generalista ou se algo trágico aconteceu com o Dragon no passado ou com alguém que ele gostava. O Garp, por exemplo, apesar de ser um cara muito durão, ele também é um cara muito sentimental, Então, será que algo não poderia ter acontecido ao Garp no passado por ele se envolver demais com o próprio filho e por isso o Dragon evita cometer o mesmo erro hoje? Ou melhor ainda, será que algo não poderia ter acontecido com a mãe do Luffy nessa história toda? O Oda ele já chegou, a mencionar, a comentar uma vez que a mãe do Luffy seria uma mulher durona, mas a gente também sabe que uma mãe daria a vida pelo próprio filho sem pensar duas vezes. E eu ainda sigo firme na ideia de que aquelas páginas promocionais pro filme Red, que se passam na Vila Fuchsia, revelaram a mãe do Luffy segurando ele no colo. Só que foi um detalhe tão sutil que pouca gente fez qualquer alarde muito grande na época. Então vai saber se o real motivo do Dragon evitar se envolver demais com o próprio Luffy não se deu, por algo mais específico, como a morte da mãe do seu filho. Se o Oda ele não vai trazer a mãe do Luffy como uma personagem importante na linha do tempo atual da história, bem que ele podia, pelo menos mostrar ela num flashback do Dragon, ou pelo menos mencionar o que aconteceu com ela. Seguindo o capítulo, então, vemos o Kuma escrevendo dezenas de cartas para Bonnie num frame muito bonito do navio com o pôr do sol de fundo, mas as cartas nunca chegando para Bonnie porque a gostosa da Alpha, a maldita da Alpha, jogava tudo fora. Então nem no aniversário de 9 anos da Bonnie ela recebe qualquer notícia do seu pai.
Uma vibe meio Harry Potter, né? Esse negócio de tentar receber um monte de carta e não conseguir. Mas felizmente a Bonnie consegue descobrir que tudo aquilo estava sendo armado e que a sua enfermeira era na verdade uma agente do governo. Então a Bonnie se finge da velhinha Connie para poder sair do reino, aproveitando que a Alpha não sabia da sua fruta. O que me pareceu, né, um pouco estranho, já que o Gorosei, Saturno, né, parecia estar ali sempre vigiando tudo o que acontecia em Egghead, né, as conversas do Kuma com o Vegapunk e tal, e poderia, né, se ele descobrisse sobre a fruta da Bonnie, ter passado essa informação para os agentes do governo, né, mas pelo visto não foi esse o caso, ou eu tô me confundindo em algum detalhe. De qualquer forma, temos novamente frames muito bonitos da Bonnie finalmente podendo se expor ao sol e correndo em direção ao seu novo navio em forma de pizza. Como eu disse no meu último review, galera, essa relação da Bonnie com o Sol carrega todo um significado, já que o Sol é representado pelo deus do Sol Nika. Então, nesse momento, é como se a Bonnie estivesse se aproximando cada vez mais do guerreiro da libertação, da sua liberdade. E isso fica ainda mais evidente com o final desse capítulo. Vemos que a Alpha descobre que a Bonnie estava tentando fugir e tenta capturar ela de volta, mas eis que, para nossa completa surpresa, vemos a Bonnie se lembrando de quando o seu pai uma vez disse que Nika era alguém com um corpo todo elástico e que não havia limite para o que ele podia fazer numa luta. E vemos a Bonnie usando a sua técnica do futuro distorcido para inflar o seu braço assim como Nika e derrotar a Alpha. Finalmente, Bonnie estaria livre para navegar pelos mares e se tornar um membro da pior geração, assim como Luffy. O impacto visual dessa cena foi realmente incrível, porque a impressão que a gente tem é de que a Bonnie simplesmente tem a fruta mais roubada da história e agora ela é capaz de imitar qualquer Akuma no Mi. Mas vamos lá, galera, o que eu acho é que o Oda ele conseguiu enganar muito bem a gente num primeiro momento, fazendo a gente pensar que a Bonnie pode imaginar literalmente qualquer futuro onde ela seja usuária de qualquer Akuma no Mi e assumir os poderes de quem ela quiser. Ou, por exemplo, se ela imaginar que num futuro hipotético ela seria a melhor espadachim do mundo, que ela seria superior ao Mihawk, por exemplo. Mas a coisa, obviamente, né, deve ser bem mais simples do que parece e bem mais contida do que parece. A gente viu, galera, que a fruta da Bonnie tem a capacidade de alterar a sua idade e, com isso, a forma física dela através da imaginação de futuros hipotéticos. A gente viu ela fazer isso com o Luffy num futuro hipotético onde ele teria 70 anos de idade e onde as coisas não deram certo na vida dele. E chegou ainda nesse mesmo capítulo a usar essa técnica nela própria, transformando a sua aparência para um futuro onde ela seria grande e musculosa. Então, o que a gente viu nesse capítulo, galera, foi exatamente isso. Foi a Bonnie assumindo um futuro alternativo onde ela teria ossos enormes como os de um gigante, ao invés de músculos enormes como da vez anterior. E eu não acho que a Bonnie ela chegou a esticar exatamente o seu braço, mas sim que ela só inflou o seu braço de uma forma que ficou parecido com a fruta de Nika, né? Com o braço de um gigante, assim como Nika também é capaz de fazer. Agora, caso ela tenha realmente esticado o próprio corpo, aí sim, né, já começa a ficar meio elástico demais o conceito da fruta, entendeu? Se ela começar a moldar, por exemplo, o ambiente ou outras pessoas igual borracha, aí o negócio vai ficar embaçado, né? Não vai descarrilhar completamente. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Vai ser algo bem contido mesmo e nada diferente do que a gente já não tinha visto ela fazer no presente quando ela tentou atacar o Vegapunk inflando ali os seus músculos. Algumas pessoas também se apegaram ao nome da fruta, que é a fruta da idade, e que ela não deveria, né, ser capaz de fazer algo assim, já que o nome da fruta se refere à idade e não a futuros alternativos, né? Só que vale lembrar que as Akuma no Mi muitas vezes têm nomes muito reducionistas, né? Ou que representam apenas uma base do poder que aquela fruta pode oferecer, que vai depender da criatividade e do potencial do usuário de conseguir explorar aquela fruta ao máximo e dessa forma acabar ali muitas vezes bifurcando ali o conceito base daquela fruta. Mas eu sinceramente achei que essa última página foi uma ótima sacada do Oda visualmente e naquele primeiro momento enganou a gente
totalmente, e a gente pôde perceber como o Oda ele foi gradualmente construindo um paralelo da Bonnie com o próprio Luffy, inclusive nesse próprio capítulo. A Bonnie comendo muito, igual o Luffy, a Bonnie querendo brincar de lutinha, assim como o Luffy também fazia, né, nesse capítulo, treinando seus golpes, tendo um pai ausente por conta do trabalho, assim como o Luffy, e ainda no fim, tendo poderes que remetem aos poderes do próprio Luffy. Bom, semana que vem não teremos capítulo e eu diria que pela forma como o Oda ele tem detalhado insanamente a história do Kuma, é capaz do capítulo que vem ser o capítulo que vai concluir finalmente esse flashback, né? Nesse capítulo a gente teve a conclusão da jornada da Bonnie, vamos dizer assim, com ela saindo para o mar. E o capítulo que vem deve, né, concluir a história do Kuma e quem sabe com um gancho, né, para o presente de volta finalmente. E no capítulo seguinte ao próximo, aí sim teremos finalmente o último capítulo do ano, que esse sim eu acredito que o Oda ele vai fazer um gancho bem mais poderoso, já que a gente, né, vai ficar algumas semanas sem os mangás da Jump. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Mas agora, caso você não tenha assistido o meu vídeo onde eu falo sobre a verdadeira linhagem de Drácula e Mihawk e sua relação com o Deus do Sol Nika, que eu particularmente curti muito fazer, esse vídeo vai aparecer agora desse lado da tela aqui para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!